ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação do podcast feito para amantes da ufologia. Meu nome é Lucas Cruz e eu estou aqui com ele, que adora uma história de pescador, e Felipe Cruz. E aí, Lucão? Hoje é a história de pescador mesmo. Hoje é aquela história de pescador assim, braba. Tanto que depois que ele saiu para contar a história dali, ninguém acreditava nele. É uma história de pescador que 20 anos depois ainda estava rendendo. Não, um bagulho assim, sinistro. Mas aí, o que tem alguns... Como é que tá, Lucão? Tudo certo? Eu tô aí, né, lutando para sobreviver, mais um dia de virada, né? Como sempre. Pra quem não sabe, o Lucas, a gente não. É um dos grandes contratempos que a gente tem aqui para gravar nossos episódios. É que eu trabalho no turno diurno, né? E o Lucas é do turno noturno. Exatamente, trabalho na madrugada, né? Então fica bem complicado assim, né? Porque daí eu tenho que tirar o dia que eu deveria estar dormindo, eu venho gravar o podcast, né? Fora as outras coisas, né? Que eu faço aí, né? As outras correrias do dia a dia, né? Mas seguimos aí firme e forte, né? Porque a paixão pela ufologia é maior que tudo. É maior que tudo, exatamente. E hoje qual é o nosso relato? Não vou dizer relato. Hoje o caso, né? Hoje o caso que a gente vai comentar, como a gente estava falando, é o caso conhecido como o caso Pascagoula. Esse caso aí que tem um nome que parece uma comida mexicana, né? Eles viram um pouco sério. É um caso que aconteceu na cidade de Pascagoula, no estado do Mississippi. Isso é sul dos Estados Unidos, bem lá no sul, lá. É zona litorânea, né? Ali fica na região do Golfo do México. E é um caso bem documentado, né? Exatamente, né? Até porque pra mim, a época dourada ali da ufologia, né? Na década de 70, né? Onde aconteceu ali os casos mais, vamos dizer assim, né? A Operação Prato, o Nilson Pátero, esse aí também, década de 70 e 60 ali foi... Atibaia foi década de 70? Foi final da década de 60, mas já entrou na década de 70, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse caso aí, o caso Pascagoula, como o Felipe disse, é um caso bem documentado, né? Muitos especialistas dizendo os casos mais verídicos que tem, né, do ramo da ufologia, pela quantidade de documentação que existe. Né? Ele tem uma questão ali que a gente vai falar depois, que ele deixa um gosto amargo na boca para mim no final ali, mas a gente vai falar depois o que é que me desagrada um pouco nesse caso. Mas vamos pro caso então? Vamos dar abertura pro caso, começando do começo, né? Falando sobre os principais envolvidos, né? O Calvin Parker, né? De 19 anos, e o Charles Hickson, de 42. Eles trabalhavam juntos, né? Num estaleiro. E após um dia aí de trabalho, eles resolveram, como a gente disse, era uma zona litorânea, né? Sim. Eles resolveram ir pescar, fazer uma pescaria ali, né? O Lago Pascagoula, o lago tem o mesmo nome da cidade que se situa, né? Eles foram ali pescar, já era de noite, né? Eles tinham saído do serviço, eles foram pescar numa área ali que tava sem ninguém, né? Mas era uma área particular, né? Então, eles pegaram todo o equipamento ali, né, vara, coisa e tal, e se sentaram ali para aquela atividade da pescaria, né. E isso, o Charles, ele tá ali pescando e ele viu, eles estavam no escuro, né, só a luz da lua ali, ele viu uma luz azul refletida na água ali, né. E ele pensou prontamente, né, que era um giroflex de polícia, né. Pensou, né, bom, a gente está num local aqui que é propriedade privada, né, eles vieram dizer que a gente não pode estar aqui, né, vieram nos tirar daqui, né. E já meio que se preparou para sair, né. Nisso ele virou para trás. No que ele virou para trás, ele viu um objeto voador
que ele alega que tinha por volta de uns 10 metros de largura por uns 7 de altura, né? Isso aí. Mais ou menos isso aí, todo iluminado com diversas luzes assim, e ele conta que ele não dá essas dimensões como certa, porque ele viu, ele diz que esse objeto estava inclinado do ponto de onde ele estava vendo, ele percebia inclinado, então essas dimensões não são exatas, mas era um objeto muito grande. E ele via também duas escotilhas, duas janelinhas, né, desse objeto. Então, o que aconteceu, Felipe, na sequência? Dentro desse momento, eles observaram que uma porta se abriu em meio a esse objeto, e dessa porta vieram 3 criaturas flutuando em direção a eles. E a forma dessas criaturas que chama bastante atenção, né? Sim, eram criaturas assim bem peculiares, né? Eu, pelo menos, eu não me lembro de nenhum caso ufológico das criaturas como eles escreveram. O Charles, né? O Calvin, para informação aqui, ele alega ter ficado desacordado já. Quando ele viu a nave e se abriu e começou a ser as criaturas, ele perdeu os sentidos e ele não viu mais nada. Falaremos disso mais para frente. Então, o Charles, ele descreveu essas criaturas que desceram flutuando como tendo uma pele que parecia uma pele de elefante, uma pele muito enrugada, ele diz. Cinzenta. Uma pele acinzentada e enrugada, como se parecendo de elefante. Essas criaturas, elas tinham as duas pernas meio que coladas. Alguns relatos, algumas fontes dizem que eles tinham 2 pernas, mas a maioria das fontes dizem que era uma perna só, como se fossem as duas coladas. E eles flutuavam, né? Porque seria difícil, né? Andar com uma perna só, parecia aquela corrida do saco. Eles tinham braços, né? 2 braços assim ao lado do tronco, e na ponta dos braços a mão deles era como uma pinça de caranguejo, uma mãozinha de caranguejo. Era essa pinça, né? E no que seria a cabeça, eles tinham ao lado da cabeça, no que seria o lugar das orelhas, eles tinham 2 protuberâncias que pareciam 2 cenouras viradas para fora, ou pensem aí 2 chifres de unicórnio, vamos dizer assim, do lado da cabeça, parecendo meio que se fossem antenas, assim, sabe? E no lugar dos olhos eles tinham fendas, né? No que seria, imaginando sempre que aqui é um tronco com 2 braços e uma cabeça, né? Ele chegou a falar que corporalmente assim, eles eram até truculentos, né? Como se fossem jogadores de futebol americano. Eles eram de um porte. Eles eram criaturas monstruosas, né? E ele relata também que o movimento deles era robótico. Era aquela coisa assim, bem dura, assim, sabe? Bem truncada. Movimentos mecânicos. Essas criaturas assim, desse jeito que ele descreveu, né? Com movimentos assim, grosseiros, mecânicos, né? Duros, né? E monstruosas, assim, grandes, assim, né? E num dado momento, quando eles foram chegando perto do Charles e do Calvin, eles pegaram uma pinça no braço deles e a partir do momento que tocaram neles, eles também passaram a flutuar. E eles foram sendo levados por essas criaturas para dentro da nave. E detalhe que quando um dos seus Parker, ele se sentiu extremamente relaxado, né? Sim, eles estavam assustados com essa visão, né? Como qualquer ser humano normal ficaria, né? Mas a partir do momento que ele foi tocado, ele ficou tranquilo. Sentiu uma tranquilidade imensa, assim. Isso a gente já viu em diversos relatos, né? Às vezes o próprio contato telepático com a criatura já diz fica tranquilo e a pessoa é invadida por uma calma, assim, que não é natural. Então eles foram levados para dentro da nave, né? E chegando dentro do objeto, eles perceberam ainda mais que o objeto era circular e que dentro do objeto parecia ser uma sala de exames, né? Eles foram separados, né? Eles foram separados e colocados sobre mesas, assim, né? Isso, como uma mesa que cabe um corpo, assim, né? Vamos dizer assim. E eles foram dispostos assim, deitados sobre essa mesa, mas ele relata que ele não se sentia tocando a mesa. O corpo dele não tocava a mesa.
ele flutuou o tempo inteiro. Enquanto ele estava sob o jugo dessas criaturas, ele estava deitado na mesa, mas estava flutuando ainda. Então eles ficaram deitados nessa mesa. Ele relata que foi tirado, foi examinado com agulhas. Ele fala que quando ele estava na maca, desceu um objeto quadrado que se aproximou a 30 centímetros da cabeça dele e começou a girar ao entorno da cabeça dele e vai fazer cliques. Era um objeto que parecia um olho. Não sei se é olho ou uma caixa de baralho, não entendi. É um formato de olho, né, ele diz que é um formato de bola de futebol americano. Que é um formato de olho, né, um formato dirigível. E que esse objeto ficou circulando na cabeça dele. Acredito que escaneando, né? Sim. E em determinado momento esse objeto fez clique. Aí deu mais uma volta e clique de novo. E ele relata que as criaturas examinavam eles como um exame médico mesmo, né? Tocando, né? Eu não me lembro se o Charles ele relata de exame com agulha. Não, ele disse que só teve esse exame com esse objeto que circulava a cabeça dele. E ele fez, esse objeto meio que escaneou ele, no contexto geral, e depois sumiu. Voltou para onde ele veio. E a partir desse momento entrou uma mulher, um ser, já com uma aparência feminina. É difícil imaginar dentro dessa descrição como seria uma criatura feminina, né? Mas eu acredito que ele quis dizer que não era tão grosseiro, né? De repente era um pouco mais refinado os traços, né? Não sei, estava com uma blusa rosa, não sei. E essa criatura aí mais feminina, ela tentou a comunicação com ele? Ela disse que ela se aproximou dele já, e ele estava naquele estado que ele só mexia os olhos, né? Ele estava consciente, ele só precisava mexer os olhos. O corpo dele estava totalmente paralisado. E quando ela viu ele entrando, ele ficou ainda em pânico. Ela colocou a mão sobre o rosto dele, desceu sobre a garganta dele, e quando ela retornou, ela tentou enfiar, não sei se foi 1 ou 2 dedos dentro do nariz dele. E foi quando ele começou a se apavorar novamente, né? Começou a ficar em pânico. E foi aí que ele escutou de uma forma telepática alguém dizendo, aquela mulher dizendo para ele: não se preocupe, nós não vamos machucar vocês. Isso aí. E, a partir desse momento, eu acredito que eles lembram só tá? Eles foram levados para fora, né? Isso. E daí eles foram largados exatamente no lugar onde eles tinham sido tirados, né? E é uma coisa até rara de se ver, né? Geralmente eles largam longe, né? Então eles se recordam de ver a nave subindo, né? Subindo na vertical, assim, até desaparecer. Não foi para lá, para cá, ela subiu para cima, não, né? Ela subiu até desaparecer. E então eles se levantaram dali e correram pro carro do Charles, né? E começaram a discutir o que tinha acontecido, né? Porque, né, de muito incomum tinha acontecido. Foi o Parker, né, que falou que vamos deixar essa história aqui. O Calvin era louco, né? O Calvin, o mais novo, que tinha 19 anos, ele ia todo momento, ele não quero falar sobre isso aí, vamos embora, eu não quero falar sobre isso aí. E o Charles, ele teve uma atitude que aí ele acabou sendo julgado depois por essa atitude, que entrando no carro, ele começou a tomar uísque. Porque eu acredito que é uma forma de se acalmar um pouco, né? Porque uma dose assim pesada de álcool, ela tem esse efeito, né? Relaxante. Pelo amor de Deus, não estamos fazendo apologia ao uso de álcool aqui, né? Mas as pessoas, às vezes, tu vê, a pessoa tá tremendo, ela toma aquela dose de álcool é tão forte que tu acaba te dando uma sentada, né? E eu acredito que foi isso, ele quis se acalmar um pouco, entendeu? Porque ele tava numa tremedeira, ele tava nervoso, ele quis se acalmar. Então ele tomou ali umas 2, 3 doses de uísque e eles decidiram, vamos procurar a Força Aérea. Objeto voador, né? Veio aqui, vamos procurar a Força Aérea. E eles se dirigiram para a Força Aérea do local. Chegando lá, conversaram ali, né, com esses militares, e os militares disseram que eles não poderiam ajudar, que eles não cuidavam mais daquilo ali. Contextualizar, nessa época, o projeto Blue Book, que foi o projeto do governo americano,
que visava estudar esses fenômenos e tentar dar uma explicação lógica, científica, natural, esse projeto já tinha acabado. Então, provavelmente foi por isso que esses oficiais da Força Aérea disseram que isso não era mais da alçada deles. E daí mandaram eles embora. E daí o que vamos fazer agora? Nós temos que falar com alguém. Então eles foram na polícia. Eles procuraram a polícia ali, né, da cidade de Pascagoula. Primeiramente eles ligaram pro xerife Glenn Wheeler. Isso. E mesmo sem acreditar, né, tá, venham até a delegacia e que a gente vai conversar com vocês. Tem um detalhe, né, que nesse encontro entre o xerife e eles, foi colocado um detector de mentiras, né? Porque no primeiro momento o delegado, como seria bem comum, né? Ele não acreditou, né? Ele não acreditou e daí ele provavelmente sentiu o cheiro de álcool no Charles, né? O cara tá bêbado, ele chegou com história de disco voador aí, e peixe, eles estavam com os peixes da pescaria, né? Dizendo, a gente estava pescando e aconteceu isso. O cara com história de pescador aí, bêbado, né? A gente sabe que pescador bêbado sabe como é que é, né? Então ele usou isso contra o Charles, né? Contra o depoimento do Charles. Ele disse, não, mas eles insistiam e estavam bem assustados, né? Ele disse, então, vamos fazer o seguinte. No primeiro momento ele disse, tá, vamos fazer o seguinte. Falou com outro oficial, vamos sair da sala e vamos deixar o gravador ligado. E daí eles vão dizer, será que eles vão cair? Vamos combinar aqui, será que eles vão cair? Vamos pegar eles na mentira agora quando nós sair, né? Então eles disseram que iam ter que sair da sala, fazer alguma coisa lá e deixar o gravador ligado. Mas não, a dupla aí, o Charles e o Calvin, eles seguiram firmes, né? Inclusive, o Charles ele diz uma frase, né? Eu achei que eu tinha já visto o inferno, mas hoje eu vi que não, que tem coisa pior. Por que ele disse isso? Porque o Charles, ele era veterano da Guerra da Coreia. Entendeu? Essa parte eu não sabia. Então, você imagina, o cara, ele deve ter visto gente morrer, ele deve ter atirado em pessoas, né? Ele deve ter visto muita coisa, né? E ele falou isso enquanto o policial não estava na sala, o gravador ligado. Então, isso aí já foi montando um arcabouço ali favorável ao depoimento deles. Então, os policiais retornaram, né? Daí, é o seguinte, vão para casa, né? Vocês se acalmem um pouco aí. E pediu para eles retornar uma semana depois. E daí, uma semana depois, ele propôs a questão do detector de mentira, do polígrafo para ele. Aí que entra o polígrafo. Aí o polígrafo, para quem não sabe, era um dispositivo que tinha aí nessa década de, não sei se 60, 70, mas 70 e 80 com certeza. Que hoje a gente sabe que ele não é confiável, né? Ele, inclusive, consegue burlar ele. Só que a gente tem que ter em mente que na década de 70 as pessoas não sabiam ainda que era possível burlar. Não tinha internet, não tinha informação corrente em tempo real como tem hoje. Então, mesmo que o cara quisesse burlar, não sabia como. Mas enfim, eles foram pro teste do polígrafo, que era o famoso detector de mentiras, né? E ali deu que ele estava falando a verdade. O delegado não se convenceu. O delegado disse, não. O cara que está operando aqui o polígrafo, ele é estagiário. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar chamar um conhecido meu que é mais profissional no polígrafo e vocês vão fazer o teste com ele. Aí o cara, não, para aí, cara. Tu vai botar um cara aí da tua confiança que vai falar o que tu quer, não sei se vocês vão combinar. A gente não se negou a fazer o teste, a gente fez. Sim. E a primeira vez é o que vale, não vamos fazer a segunda vez, senão não tá mentindo. Sim. Então ficou isso aí, né? E daí, Felipe, que foi aí, diante de todo esse contexto de questão deles dizendo que foram abduzidos e tudo mais, e o polígrafo está dizendo que eles estavam falando a verdade. Aí já começou a chamar a atenção do público geral, né? Porque até assim, para fazer um parênteses aqui, como é que funciona a questão do polígrafo?
Se tu, o Felipe faz uma pergunta para mim, eu estou acoplado ao polígrafo. Daí o Felipe, ele vai muito do que eu acredito que é verdade ou mentira, entendeu? Se o Felipe diz assim, Lucas, tu fez o serviço bem feito, o Felipe pode achar que não está bem feito, mas se eu acreditar Que tá bem feito. que está bem feito, pode ser uma mentira, mas para mim eu acredito que foi bem feito, então vai dar como verdade, entendeu? É nesse sentido que se diz que se pode burlar o detector de mentiras, entendeu? Então, eles podem ter tido uma alucinação, sei lá, com base no que, podem ter tido, mas eles vão acreditar que viram o que viram, entendeu? Então vai dar positivo. A menos, é claro, que eles estivessem inventando mesmo, entendeu? Só esse parênteses aí que eu queria fechar sobre o polígrafo, o detector de mentiras. E conforme a criança foi chegando, o caso foi ganhando tamanho, né, Lucas? Na verdade, Felipe, eles pediram, principalmente o Calvin, para que ninguém soubesse disso aí. Sim. Só que quando eles chegaram no outro dia para trabalhar, o telefone do escritório lá onde eles trabalhavam começou a tocar e eram jornalistas querendo falar com eles. E daí eles já ficaram, quem falou? O delegado Boca Grande lá que contou a história. Sim. E daí veio jornalista de tudo quanto é lugar para querer saber da boca deles a história. Inclusive, essa história correu tanto que chegou nos ouvidos de sabe quem? Alan Hynek. Eu ia te dar o nome dele. Alan Hynek disse, como a gente disse, o Alan Hynek foi um dos cientistas que trabalhou no projeto Blue Book. E, como eu disse, o projeto tinha sido encerrado a essa época. Mas ele ficou sabendo e ele quis falar com eles, né? E foi lá e conversou com eles, né? Eu acredito que o Calvin nunca quis muito falar, e até sobre essa questão do Calvin não querer falar, o Calvin ele agiu como muitas pessoas que têm contatos e têm avistamentos, elas têm medo de ser expostas ao ridículo. Isso. Daqui a pouco o cara, a gente não sabe o que ele tinha 19 anos, daqui a pouco o cara queria trabalhar com uma aviação, com alguma coisa assim, que tu tem que estar com o teu psicológico, tu tem que atestar que o teu psicológico está 100%. Daqui a pouco tu vai dizer que viu extraterrestre, que foi abduzido, isso pode não pegar muito bem, entendeu? Dependendo do que tu está aspirando para a tua vida profissional. De repente foi isso que ele não queria falar, ou ele estava só muito traumatizado. Mas falaremos mais disso em breve. E depois disso eles... Da entrevista, falaram o Alan Hynek concluiu a história como verídica, né, Lucas? Ele e mais alguns especialistas da área. Mas depois de tudo acontecido, o Parker e o Charles Hickson resolveram silenciar de vez. Sim, eles entenderam que o que tinha dito já tinha sido dito. E não tocaram mais no assunto. E anos depois, após o falecimento do Charles Hickson em 2011, o Parker resolveu trazer a história à tona de novo. Então, aí que tá. Então, a história se fechou assim anos depois. Então, a história se fechou assim, até que 20 anos depois ela teve uma reviravolta. Quando o Calvin Parker, o menino de 19 anos, ele foi a um velório e ao assinar o nome dele no livro de presença, ele foi reconhecido e imediatamente ligado ao caso. Ele diz que então as pessoas no velório começaram a fazer muitas perguntas para ele sobre o caso, sobre a abdução. Tanto que ele não conseguiu ficar no velório, ele teve que pegar e ir embora. Então a esposa do Calvin, dentro do carro, ela falou: olha, tu tem uma história aí que tem que ser contada, as pessoas querem saber. E então, curiosamente, 20 anos após o ocorrido, o Calvin decidiu dar a sua versão. Ele que tinha ficado calado até então, ele decidiu dar a sua versão, que não era a que ele deu na época de que tinha ficado desacordado desde o início. Ele passou a contar que ele ficou consciente, né? E que, inclusive, ele havia tido contato novamente sim. um ano antes.
desse velório que ele foi. Verdade, tem esses detalhes. Então, ele contou que na época do avistamento com o Charles, ele se lembra de estar sendo levado para dentro da nave, né? E chegando na nave, ele foi levado por um corredor e foi levado até o fim desse corredor. Ele foi levado até o fim desse corredor, ele foi deitado numa espécie de maca ali, né? E ele disse que eles inseriram uma agulha na virilha dele. Eu acredito que coletaram sêmen ou coletaram sangue, não sei o que foi, mas deve ter sido um processo bastante doloroso, né? Então, ele seguiu aí, né, sendo examinado por essa criatura, né? Que ele também alegava ser uma criatura com traços femininos, né? Ela fez esse procedimento com a agulha e ele estava bem assustado, né? Sempre assim, meio que com medo de ser machucado, né? Mas ela, a todo momento, conversando de forma telepática com ele e tentando fazer com que ele se acalmasse. Então, essa foi a lembrança que ele expôs 20 anos depois. E se você se lembra que a gente falou que ele teve um contato 1 ano antes. Esse contato de 1 ano atrás foi totalmente diferente. Ele conta que os seres apareceram na nave para ele, ele foi convidado a entrar dentro da nave e ele foi caminhando de livre, espontânea vontade. Então, novamente, por esse ser aí, eles dizem que tinha os traços femininos, ela falou daí com ele em inglês, daí, né? E daí ela passou uma mensagem para ele. E a mensagem dizia o seguinte: essas criaturas e os seres humanos, eles acreditavam no mesmo Deus. E aí, né, qual Deus, né, fica a critério, mas ela disse logo em seguida que a Bíblia é um texto verídico. Esses seres disseram ainda que eles gostariam de conviver com os seres humanos, mas que isso não era possível devido à tendência do ser humano a se destruir, a tendência à guerra, e que eles não poderiam conviver juntos. E o que tem a me dizer sobre essa mensagem, Felipe? Aí tem também a questão, tu já tinha citado sobre a questão da religião, né, da história da Bíblia, né? O Lucas, a gente diverge um pouco assim, dentro desses critérios, né? E já não é o primeiro relato em que o abduzido fala que dentro de uma conversa de questão de Deus e crer no mesmo Deus que eles, que o Deus do ser humano aqui é o mesmo Deus dos extraterrestres em si, é o Deus do universo. Eu acredito, assim, sabe, que possa existir, assim, essa crença universal no mesmo Deus, né? Diferente do que o Lucas pensa, né, Lucas? Eu vou dar minha opinião sincera aqui. Eu acho que o Calvin, ele tentou ganhar alguma coisa com a história 20 anos depois. Até porque ele escreve um livro, né? Ele escreve um livro e eu acho que ele quis tirar uma casquinha aí porque o caso é famoso, né? O caso foi estudado pelo Alan Hynek, né? Não é, sabe, não é pouca coisa. Então, eu acredito que ele tentou tirar uma casca aí, e daí ele foi para esse lado religioso aí, falando que a Bíblia é autêntica. Sei lá, estranho, entendeu? Bem estranho. Mas também, sei lá, pode ser verdade também. Eu não estava lá, eu não vi, né? A gente está tudo dentro de um campo do cara. É só a palavra dele, né? Não existem provas desse segundo encontro com esses seres. Diferente que no primeiro encontro ele estava acompanhado, tem relato de 2 pessoas, né? Nesse segundo encontro é só ele, é só a palavra dele. Exatamente. Então, tipo, fica um negócio assim, tu acredita ou tu não acredita, né? Mas eu não sei, eu acho bem forçado esse relato dele 20 anos depois, e ainda querer acrescentar um segundo contato e ainda pendendo para a questão religiosa. Eu acho um pouco demais, entendeu? Mas, né, eu posso estar errado também. Segundo o pai, ele manteve ele manteve um certo contato com esses seres que trouxeram outras notícias sobre o futuro da humanidade.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso caso de hoje, o caso Pascagoula. O que vocês acreditam que aconteceu? E o que vocês acham dessa questão do Calvin 20 anos depois ter aparecido para falar sobre o que aconteceu? Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse caso, o que vocês acreditam que aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar aqui a apresentação do podcast, videocast, enfim, tudo cast. Sempre lembrando, se vocês têm algum relato, entendeu? Ou se vocês conhecem alguém que tem alguma história insólita, avistamentos, mensagens de pessoas ou entidades do além, você está com dificuldade para dormir porque está acontecendo coisas estranhas no seu quarto, manda o seu relato para a gente. Se for da sua vontade, a gente garante seu anonimato, não revela o seu nome. Acho que o Felipe tem como mudar a voz aqui também, modificar a voz. Mas se mesmo assim você não gosta de gravar áudio, não está muito familiarizado ou, né, tem vergonha da sua voz, também deixamos o canal de e-mail aqui para você deixar o seu relato por escrito, não tem problema. Se você quiser mandar o seu áudio, mande ele via WhatsApp pelo número 993 322293. Ou se você também quiser mandar ele por escrito, né, via e-mail, mande para o cafécnufologia@gmail.com. E lembrando, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam a gente no Spotify e sigam a gente no Instagram também, né, dando aquela força, divulgando a nossa página. Agradecemos a todos que já estão fazendo isso, já estão divulgando, agradecendo a todos os inscritos, né? Quero deixar um agradecimento especial para o Matheus, que gravou uma história lá. Ele sempre deixa um detalhezinho. Tá atualizando lá, acompanhando sempre, semana a semana. Um agradecimento aí para o Matheus, grande amigo. E acho que é isso. Mandar um abraço ao pessoal do Contato também, Contato Podcast, que está ajudando também, compartilhando nossos vídeos para a gente alcançar mais pessoas. O Vini, o Guto, o Eduardo. Isso. Olha, eu vou deixar um agradecimento aqui e dizer que eu sou fã também, eu escuto toda semana. Como eu trabalho ali na madrugada, virou a meia-noite e eu já corro lá para escutar um episódio, é muito bom o episódio. O podcast é de altíssima qualidade, é uma pesquisa muito boa e os rapazes são gente finíssima. E dizendo também que nos próximos episódios a gente vai estar trazendo uma pessoa muito especial do ramo da ufologia, que é o seu Hugo, que eu já vim falando com ele através do Instagram e do WhatsApp. Um cara que passou por experiências desde a infância. Ele mora no interior de Santa Catarina, perto da região de Chapecó, e ele viu pessoalmente os agroglifos. Aí é uma questão interessante dentro da ufologia, os círculos nas plantações. E vai ser um episódio que a gente vai fazer com o seu Hugo, já deixando aqui um abraço para ele, e vai ser um dos próximos episódios que a gente vai fazer. Forte abraço, tá bom? Forte abraço. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu, muito obrigado e até mais.